Sou o Anderson, a gente está aqui com um Astra que a gente prestou serviço faz alguns meses. Esse carro ele apresentou problemas a 150 quilômetros daqui. A gente trabalhou nele em cabeçote, em troca de correia dentada, foi feito um serviço bem extenso. A gente buscou o carro, né? Até agora o cliente não teve nenhum tipo de gastos, porque algumas coisas aqui ainda estão em garantia. Ali atrás a gente está vendo algumas peças aí de uma Fiorino, de um Uno, de uma Meriva, que a gente prestou manutenção agora essa semana. Eu ainda não me livrei dessas peças, né? A gente tem que encaminhar metal para um tipo de descarte, peças contaminadas de óleo para outro, plástico para o lixo comum. Mas eu quero primeiro me atentar aqui no Astra. O que aconteceu então com o Astra? O cliente foi lá, é uma cidade do interior, eu até fui junto buscar o carro com um guincho. E o carro, segundo ele, apresenta. O carro gira, o motor, mas não pega. Segundo ele, ele já teve um carro que rompeu a correia dentada e deu o mesmo sintoma. Então agora ele até desmontou a capa da correia dentada, mas disse que a correia está no lugar. Então até foi uma oficina lá, né? Foi um mecânico lá olhar, disse que parece que a correia saiu de ponto, que está muito esticada também, né? E então, são essas informações que eu tenho. Eu nem tentei fazer esse carro pegar, ele até estava sem bateria. Falei para ele, a gente já está com guincho, não adianta, vamos levar o carro. Então, faz acho que 2 dias que o carro está aqui, agora eu vou poder trabalhar nele, vamos acompanhar então aqui o diagnóstico, tá? Para a gente descobrir o que foi que aconteceu nesse carro. Lembrando que a gente utilizou o máximo possível peças originais, sempre trabalhando com torquímetro. E, então as chances de ser um problema de mão de obra são muito baixas, as chances de ser problema com peça também é muito baixa, mas alguma coisa tem que ter acontecido, né? Então vamos procurar aí o que está acontecendo com o carro. Aqui eu já removi o coxinho, né? O suporte do coxinho aqui. Já removi os parafusos da proteção para ver como é que está a correia. Aqui esse quebrado aqui, não sei quem foi que fez, foi o proprietário ou quem, né, foi lá dar uma olhada, mas indiferente. Então, desmontei, eu já vi, olha só, essa correia tá muito tensionada mesmo, tá? Isso, o pessoal que olhou lá tem razão, tá muito tensionada, ela não pode ser assim. A gente sabe, vamos ver se eu consigo focar no tensor lá embaixo. Eu não consigo abrir muito essa proteção, senão eu vou quebrar ela. Lá embaixo a gente está vendo uma semelhante a uma flecha, né, uma setinha apontando para cima, e aquela setinha está fora do lugar dela. Se a gente olhar à esquerda ali, tem uma parte vazada, depois eu vou mostrar melhor, ela deveria estar lá. Tá? Ali o que está acontecendo? Eu acredito que ali ela está na extensão máxima dela, ela saiu fora do percurso dela, tá? Mas, o que a gente vai fazer agora? Eu já retirei também uma vela, porque o que pode ter acontecido? Pode ter acontecido de ter quebrado a chaveta da polia do virabrequim, ou ter quebrado o virabrequim. Então, se isso aconteceu, eu vou colocar no ponto, e o pistão, o cilindro 1 aqui não vai estar bem em cima, tá? Então, eu já tirei a vela para me facilitar isso. Eu vou também, na verdade, remover as outras antes de girar esse motor. Eu já levantei o carro, já levantei o motor, já com a quinta marcha engrenada aqui, para eu poder girar a roda e o motor girar. Eu vou remover as outras velas para ficar mais fácil, e aí vamos girar esse motor para a gente confirmar o ponto. Eu tirei as velas, até achei estranho que a vela do terceiro cilindro ela tá molhada, tá? E esse carro faz aí, eu acho que quase um mês que ele não é ligado, né? Que ele tá até sem a bateria. A bateria a gente colocou quando foi buscar ele há uns 2 dias atrás, que a gente só colocou no lugar, não ligou os bornes dela, né? Então, bem estranho ali, ela tá molhada. Mas vamos prosseguir agora. O que a gente vai fazer? Vamos colocar ele no ponto, ou próximo disso. Qual maneira que a gente pode usar? O correto é vir aqui e tem alguma marca nessa polia, tá? Pra gente poder colocar no ponto. Eu vou dar uma girada, vamos observar como, né, estão as coisas. Primeira coisa que eu já vejo aqui, ó, a gente tem um problema
Antes eu tava olhando tem semelhante a um pozinho aqui, ó. Ó, isso aqui é bem característico de farelo de borracha, tá? E agora, olhando aqui, olha essa correia. Essa correia trabalhou contra alguma coisa. Alguma coisa tirou ela do lugar. Não sei o que aconteceu aqui. Vamos ter que dar uma observada mais a fundo. Vamos ver se tem aqui alguma... Olhando nessa posição, a gente observa que a princípio não tem nenhum rolamento fora do lugar, tá? Aqui a gente tem a polia do ar-condicionado, aqui a gente tem a polia da bomba da direção hidráulica, aqui a gente tem um rolamento fixo, ali embaixo está o parafuso do rolamento do tensor, ali está a polia do virabrequim, e aqui a gente tem o alternador. E a correia, ela, olha só aqui, ó. Tem um pedaço da correia solto. Vamos ver se eu consigo pegar ele. Ali, ó. Ali a gente tá vendo, essa correia é uma correia 6PK, né, que seria 6 desses gominhos aqui. Só que essa aqui a princípio deve estar só com 5. Um delas, se soltou. Tá, porque a gente não sabe ainda. Vamos prosseguir aqui. Eu fui observar alguns detalhes dessa mangueira. Deixa eu tirar ela daqui. O que a gente consegue observar? Essa região aqui, ó. Aqui tá empoeirado. E ali não tá, ó. Se a gente olhar no cano de alumínio lá, tem marcas, ó. Tem marca de que alguma coisa bateu ali. Deixa eu dar um zoom ali. Vamos ver se a gente consegue melhorar. Ali, ó. A gente tá vendo que ali tem marcas, tá? O que aconteceu aqui a princípio? Essa correia, ela tá com um pedaço solto, né? E ela gira aqui, então ela soltou algum pedaço. E esse pedaço ficou batendo ali, ó. Tá? Ele bateu. Vamos ver se a gente consegue pegar alguma outra marca lá embaixo. Olhem o filtro. O filtro também tem marcas, ó. De alguma coisa, né? Vamos ver se tá rente a polia. As marcas do filtro aí também estão rente a polia. Aqui que eu falei, que a gente consegue contar. A gente está contando 5 gominhos, a correia deveria ter 6. Olha como é o perfil dela do lado certo. E olha como é o perfil dela embaixo. Ela perdeu um gomo, tá? Bom, eu vou tirar essa correia pra gente fazer uma análise aqui nas bordas da polia. Isso pode acontecer às vezes quando a borda da polia aqui amassa. Ela pode jogar a correia para fora, como ela pode também arrancar esse gominho aqui, tá? Então eu vou distensionar aquele tensor ali pra gente tirar a correia. Distensionei então, a chave até ficou apoiada lá no quadro de suspensão ou no agregado. Agora a gente vai poder então tirar a correia do carro. Essa aqui é a correia auxiliar ou correia de acessórios. Essa correia eu não me lembro se a gente trocou quando revisamos a primeira vez o carro ou se a gente trocou agora nessa manutenção, não me recordo. Mas eu acho que nessa manutenção não. Vamos dar uma analisada na correia aqui no chão. Aqui, ó. Esse é o pedaço que eu vi solto lá, ó. Vamos ver até onde que ele segue. Olha, ele trabalhou, parece contra alguma coisa. Aí eu vou dar uma inspecionada nela. Se eu achar alguma marca diferente, eu volto aqui. Mas a gente tá vendo, ó, que boa parte dela aqui, ó, praticamente metade dela soltou ela. Bem aqui, ó, é onde tá faltando. Aqui ele vem, ó, aqui tem 6 e aqui tá faltando um pedaço. Aí a gente segue aqui, pega toda a correia e lá. Então a gente tem aqui, ó, inicia aqui e vai até lá. Então a gente tem praticamente metade da correia, perdeu o
um dos PKs aqui. Eu acabei de girar todas as polias para ver se a gente encontrava algum tipo de amassado, né? Alguma coisa assim. Nenhuma delas tem amassado nenhum aqui, tá? Estão todas legal. Os rolamentos também, né? A princípio também elas estão alinhadas, nenhuma delas se movimentou ou coisa assim. A única coisa que eu encontrei, vou mostrar agora, vai ser na polia do virabrequim. Eu vou tirar ela e vamos dar uma olhada nela. Essa aqui, né, que é a polia de acessórios, ela vai parafusada na polia principal do virabrequim, que seria a polia da correia dentária. Então agora eu vou tirar ela aqui com a chave e já vou mostrar ela. Bom, aí tá a polia do virabrequim, então, né, só ela, sem a polia auxiliar tá aqui. Vamos ver, ela tá aqui, que tá acho que é uma T14, uma E10 que eu usei para tirar ali. Essa é a polia. Eu tinha visto, vamos ver se eu acho aqui, isso aqui, ó. Tem uma coisa aqui nesse trilho. Isso aqui já pode ser responsável por jogar a correia, tá? Pro lado. Mas vamos tentar tirar ele daqui. Olha só. A gente observa que ele acaba obstruindo ali o fim da correia, né? Vamos dizer assim, a parte final do gominho. Bom, acabei de tirar aquele pedacinho com uma chave de Phillips fina. E é esse aqui, ó. Que ele estava localizado aqui nessa região. Agora a gente pode ver que está livre aí o caminho da correia. Aqui a gente tem outra coisinha. Deixa eu ver se eu consigo mostrar também, né? Deixa eu focar bem aqui, ó. O primeiro gominho aqui no meu dedo, né, da direita, ele tá bem. O segundo, no terceiro, tem uma obstrução ali. Vamos tentar tirar ela também. Tá aqui. Esse já parece ser um pedaço de borracha, talvez da própria correia. Mas esse aqui é um pedaço de pedra. Tá. Vamos dar mais uma girada aqui, ver se eu encontro outra coisa. Bom, eu procurei, mas aqui não achei mais nada de anormal, a não ser a nossa pedrinha, tá? Eu acabei me esquecendo de ver aqui em que posição que a pedrinha tá. Deixa eu verificar aqui de novo, tinha um pontinho aqui, pontinho de ferrugem, bem aqui que tinha a pedrinha, tá? Essa parte, essa polia vai assim no carro, ó. Essa é a parte que vai o parafuso, e aqui é a parte que ela vai contra a polia do virabrequim. Então ela vai assim, a pedrinha tava aqui. Então o que é a intenção dela, né? Ela vai começar a pegar no gomo e vai jogar a correia para trás, tá? Vamos dar uma analisada de novo aqui, essa correia. Essa aqui é a parte, também vai nesse sentido, então a gente vai ter que ter uma marca nesse primeiro elo aqui. Se a gente olhar, ó, vamos ver aqui nos dentinhos, o primeiro é que está com marca de ferrugem, tá? E se encaixa nessa marca que a polia tem aqui, ó, que a pedrinha fez, ó, tá enferrujado, tá? Vamos ver, opa, vamos voltar aqui, tá enferrujado, e a gente nota que no primeiro elo ele tá fosco, primeiro elo não, no primeiro gominho dela aqui ele tá fosco e nos outros não, ó. Tem, parece um brilho, mas esse aqui ele tem marca de que ele trabalhou contra alguma coisa, ó. Tá? Eu digo a ponta do gominho, não lá dentro, mas aqui a ponta. Ele trabalhou contra algo
que foi provavelmente o que jogou essa correia para trás. Daí o que fez, vamos botar ela certa, essa correia vai assim no carro. Vamos focar, aí ela vai assim no carro. Quando ela começou a trabalhar contra essa pedra, ela andou. Tá? Ela anda um gomo e é onde começa a arrancar esse aqui, ó. Vamos focar de novo. Aqui, ó, ela anda esse gominho e é onde começa a arrancar esse. Agora a dúvida que não quer calar é aonde foi parar esse praticamente metade da extensão da correia de gominho, né? A gente tem, o gominho está iniciando bem aqui, ó, e ele vai até a metade da correia. Depois não tem mais. Aonde foi parar toda essa extensão aqui? A gente viu que tem um problema na correia e tem até uma marca aqui, ó, na proteção que não tinha. E bem aqui a correia passa, tá? Então ela trabalhou, realmente ela foi jogada contra o motor. Ela até tem marcas aqui, ó, na proteção da correia que a gente vai estar tirando agora. Eu acabei de remover o rolamento fixo da correia, né? Eu chamo às vezes de rolamento guia, mas é o rolamento que vai aqui. Então agora, tirei os parafusos de baixo também, então agora a proteção da correia ela sai. A gente vai conseguir dar uma analisada nela aqui. Ó, essa marca, essa proteção não tinha. Tá? Eu não me lembro se a gente colocou essa proteção nova. Eu acho que a gente colocou essa proteção nova. Eu não me lembro, eu não olhei no S, mas ela não tá com cara de ser original, tá? Acho que a gente trocou essa proteção. Elas já quebraram ela aqui, ó. Eu não sei se foi o proprietário, se foi a oficina que foi lá olhar o ponto, porque casa bem certinho com o quebrado que ela tem aqui, ó. E lembrando que os parafusos estavam montados. Normalmente quando o pessoal tira aqui para ver ponto, ele já deixa fora, né? Não ia apertar, estava bem apertado, tudo certo. Mas isso não vem ao caso agora. O que vem ao caso é essa marca aqui, provando que realmente a correia foi para trás, tá? Então agora nós vamos dar uma analisada lá. Antes de verificar realmente o ponto do carro, a gente já consegue ter um ponto de partida bem significativo aqui, tá? Uma pedrinha, pode ser uma pedrinha, um pedaço de ferro, eu não sei o que era aquilo, mas era bem, parece uma lasquinha de pedra. Acabou jogando a correia auxiliar contra o motor, tá? Então a gente viu ali que ela perdeu praticamente 50% da extensão de um dos gominhos, né? E isso tem que ir para algum lugar. A gente tem algumas coisas aqui que indicam que isso está dentro da correia dentada. Por quê? A correia dentada está muito tensionada, certo? Como eu falei, uso torquímetro para fazer esse torque do parafuso do tensor, tanto do parafuso das polias também. Mas o que acontece? O tensor ele tem uma mola que tende a esticar a correia dentada. Então, a mola, a tendência dela, conforme a vida útil dela vai terminando, é perder essa pré-carga, perder essa tensão. Então, ela vai tender a ficar, o rolamento, o tensor vai tender a ficar bobo, digamos assim. Ele não vai mais ter pressão para tensionar essa correia e ele vai começar a perder pressão. Normalmente, isso não acontece, por quê? Porque o rolamento, a vida útil dele acho que é muito menor do que a vida útil da carga da mola. Então o rolamento vai começar a roncar aqui. Então quando for trocar a correia dentada, a gente faz o testezinho de girar ele fez barulho, a gente substitui e normalmente a mola está funcionando. Esse aqui é um rolamento original. Então a qualidade da mola dele é excepcional, tá? O que acontece aqui então? Ele não iria tensionar sozinho. Tá? A gente viu ali que ele está esticando muito a correia, está muito esticada, ela quase não tem folga, tá? Então pode ter sido que aquele pedaço de correia foi lá para dentro da correia dentada, tá? Mas agora vamos confirmar então se ele está no ponto. Bom, aqui, deixa eu pegar aqui minha lâmpadazinha auxiliar. Bom, eu nem vou precisar ver muita coisa. Olha só o que a gente tem lá. Olha lá, ó. Os pedaços da correia auxiliar tá lá. Então, não vai ter nem o que querer ver ponto. Mas, né, já que tá, que vá, que nem dos outros, vamos colocar esse carro no ponto.
Mas o que que acontece aqui, tá? Ele saiu do ponto, por quê? Porque agora a correia dentada ela não está mais tendo acesso àqueles dentes da polia do virabrequim. Vamos ver se eu consigo chegar aqui com a mão. Ali, ó, tem os dentes, certo? E os dentes da correia tem que casar com os dentes da polia, certo? Só que agora a gente tem um pedaço de borracha ali que não permite esses dentes a se encaixarem. Então, o que que acontece? O ponto aqui ele vai começar a sair, né? A correia vai começar a patinar aqui e vai começar a sair do ponto. Bom, eu vou girar se caso o motor trancar, né? Que daí vai ser algum pistão dando contra a válvula, eu paro. Não vamos forçar, mas o cliente mesmo relatou que ele bateu muitas vezes arranque. Então a gente pode ter aí um problema nessas válvulas aqui, que depois eu vou tirar a tampa pra gente ver. Eu vou então colocar esse carro no ponto. Como eu falei, ele já está com a quinta marcha engrenada, então a gente vai trazer aqui, trazer um pouquinho mais, é aquela marquinha branca ali, ó, que casa com esse cortezinho na bomba de óleo. Então aqui embaixo ele está no ponto. Cadê? Olha aqui onde está o ponto. Essa marquinha deveria estar aqui em cima, ó. E olha ali onde ela está. Ela está lá, ó. Tá, então realmente ele saiu de ponto e ele deve estar variando esse ponto aqui, ó, tá? Porque a correia está patinando lá, ele não vai ficar fixo aqui. Eu vou dar mais 2 voltas no motor e vamos ver onde é que vai ficar essa marca. Tá ali, ó. Eu dei, na verdade, 6 voltas no motor, que o equivale a 3 voltas aqui em cima. E olha só, você lembra que estava aqui? Agora está aqui, ó. Então, hora o ponto vai para lá, hora o ponto vem para cá, então a gente provavelmente vai ter válvula empenada aí, tá? Deixa eu mostrar aqui. Olha só, a correia dentada trabalhou contra a proteção dela, contra essa capa aqui. A gente vê que tem bastante pó de borracha, bastante pó de borracha mesmo. Deixa eu ver se eu consigo dar uma virada nela. Olha esse canto direito aqui, ó. O cantinho direito da correia, ou o canto interno, ele tá bem marcado. Por que que ele tá marcado? Vamos ver se eu consigo focar lá. Vamos dar mais um zoom. Aqui. Deixa eu ver se eu consigo chegar com a mão. Olha só. Essa correia, essa lateral dela, deveria estar bem aqui, encostado nesse limitador. E olha o que aconteceu, a correia auxiliar entrou aqui e empurrou a correia dentada para lá. Então, além dela acabar pulando o ponto, ela também estava trabalhando contra a capa aqui, ó, contra a capa. Tá? A outro fato que eu quero mostrar é a questão. Aqui a gente está vendo a orelhinha do tensor. Essa orelhinha deveria estar nessa primeira marca aqui, ó. Ela tem que trabalhar dentro desse intervalo. Tá? Ela até pode sair em uma aceleração muito brusca, onde a correia vai tender a tensionar, ou a correia vai tender a vibrar em uma redução. Então, em aceleração e redução brusca, né, onde a gente reduz ali talvez na marcha, essa correia vai tender a vibrar aqui, então o rolamento ele vai mudar de posição. Mas no momento que você desliga, que é no caso daqui, e eu já aliviei, né, já girei bastante esse motor, ele deveria ter voltado. Aqui ele está no tensionamento máximo dele, mas não foi ele que fez isso, como eu falei. Para tensionar tem que frouxar esse parafuso e vir aqui com uma chave Allen 6 para colocar ele na posição correta. Porém, como a gente tem aquilo lá, aqueles pedaços de borracha lá na polia, a correia é como se ela fosse esticada, né? Ou seja, como se aquela polia tivesse aumentado de tamanho. Então ela tensionou a correia no ponto que ela está aqui, ó. Então eu vou tirar a tampa agora, vamos ver como é que tá essa questão das válvulas. Voltando, eu desmontei a tampa, a gente está vendo ali a tampa está em cima da bateria e aqui a gente está vendo a torre aberta. Bom, a gente viu que o ponto está variando, tá? O virabrequinho gira, mas aqui em cima não está indo de acordo porque a correia está patinando lá embaixo.
como eu falei, os dentinhos da correia dentada não estão casando com o dentinho da polia dentada do virabrequim. Então agora vamos ver o que aconteceu aqui. Bom, primeiro cilindro, válvula de escapamento, caiu o balanceiro. Caiu o balanceiro. A gente tem umas outras coisas, uns outros pedaços aqui nesse cano. Válvula de admissão do primeiro cilindro a princípio está no lugar. Aqui o balanceiro pelo jeito quebrou, ó, do escape do segundo cilindro. Ali está um pedaço e aqui tem outro. A admissão ainda está no lugar. Aqui quebrou o de admissão. O de escapamento a princípio está no lugar. Quarto cilindro quebrou também, ó. Quebrou de admissão. E o de escapamento a princípio ainda está no lugar. Ó, aqui desmontou até a válvula. Caiu ali a trava da válvula. Então tá aí o BO. Vamos ter que passar para o cliente aí para ver o que a gente vai fazer. Acabei de concluir então a questão do diagnóstico do Astra. Eu até vim aqui na US para mim pegar uma colinha aqui de questão de quilometragem. Primeira vez que a gente trabalhou nesse carro, ele tinha 89.685 quilômetros pelo ano dele. Ele é um carro, se não me engano, acho que é um Astra 2003, não lembro agora, mas é um 2003. Se for ver, ele tem a quilometragem baixa, né? O cliente até conheceu o antigo dono, o carro realmente tem procedência. Eu ainda não postei a manutenção que a gente precisou fazer nele 2 anos depois, que essa manutenção foi feita em 2002, tá? 2018, foi feita em 2018, não poderia ter feito a manutenção antes de produzir o carro. Então o carro é 2013, o cliente adquiriu ele em 2018, fevereiro de 2018, e em dezembro de 2019 a gente teve que intervir, né, que ele acabou queimando a junta do cabeçote. Eu ainda não postei o vídeo, mas não foi por falta de manutenção. O cliente mantém o carro, manutenção sempre em dia, aditivo, sistema de arrefecimento funcionando. Até ali, quando ele tinha uns 89 mil quilômetros, a gente precisou substituir bomba de água, né? Foi feita a limpeza de arrefecimento, tratado com aditivo, tudo correto. E agora em 2019, com 104 mil quilômetros ou 14 mil quilômetros depois, houve essa queima da junta do cabeçote, junta ainda original, né? Queimou realmente aí de velha, e onde queimou uma galeria de óleo ali para dentro do cilindro e ele fazia muita fumaça. Então agora o carro está com 106.710 km, ou seja, ele rodou 2.572 km e aconteceu esse problema. Isso não é característica de garantia, né? A gente viu que entrou ali um corpo estranho na correia. O lugar lá, como eu fui junto com o guincho, eu vi pega muita estrada de chão, né? Bastante estrada de chão. O inconveniente é que esse pedaço de correia batendo, ele faz barulho, né? Ele acaba fazendo barulho, porém a gente tem um contra, né, que nos impede de ouvir talvez esse barulho, porque lá é bastante estrada de chão, então a gente ouve mais barulho da suspensão talvez, né? Ele acabou não ouvindo essa correia batendo ali, porque ela acabou chicoteando o filtro de óleo, ela estava chicoteando, está bastante marcado. Se você olhar no vídeo ali, chega a estar o desenho das costas da correia no filtro. E a gente também tem aquelas marcas no cano de alumínio do sistema de ar-condicionado. Então, realmente, eu acredito que o carro rodou bastante com aquele pedaço de correia ali, porque a marca na capa da correia, ela tá bastante acentuada mesmo, então trabalhou bastante aquela correia ali, até que aquele pedaço de correia conseguiu entrar entre a polia e a correia dentada, e aí foi onde aconteceu o problema todo, tá? Mas é isso, eu não vou prosseguir o diagnóstico abrindo, tirando torre e cabeçote. Agora eu vou entrar em contato com o cliente, ver o que ele vai decidir, se ele vai querer vir aqui ver ou alguma coisa do tipo. Também vou primeiro editar esse vídeo e vou mandar para ele, eu tô fazendo aqui na hora, faz pouco tempo que eu concluí o diagnóstico. Vou mandar para ele, ele olha o vídeo, analisa bem, depois ele vem aqui, né? Mas nesses casos, às vezes, acontece de quebrar pistão, quando dá um encontro muito forte contra as válvulas, ali saiu bastante ponto, não foi só um atrasinho, né? Mas sem abrir não tem como a gente precisar nada, certo? Então vamos aguardar ele aí, para a gente poder ter precisão, vamos ter que retirar o cabeçote,
para ver o que aconteceu. Até agora a gente sabe que com certeza tem válvula empenada e com certeza não, né? Isso a gente viu ali certo que tem balanceiro quebrado. Então a gente vai ter que trocar o jogo de balanceiro pelo menos. E aí com certeza algumas válvulas. Mas agora vamos aguardar o próximo passo. Esqueci, complementando, né? Essa questão é bastante importante a gente observar quando vai desmontar o carro. Né? Às vezes, no próprio desmontar o carro, a gente já começa a observar outros problemas que o carro tem. Né? Problemas que ainda não estão gerando sintoma, mas existe um problema. Né? A gente, como oficina, a gente precisa passar isso para o cliente, que existe um problema que ainda não está gerando sintoma, mas que em algum momento vai gerar. A gente precisa preparar, principalmente quando é algum sistema de segurança, né, como sistema de freio. Mas ali, só realmente assim, prestar bastante atenção na questão do diagnóstico logo. Tipo, se a gente tivesse desmontado tudo, a gente ia chegar lá na correia e ia ver o pedaço lá e ia saber, bom, alguma coisa aconteceu. Ali a gente já viu, antes de desmontar a dentada, que havia algum problema com o auxiliar, certo? Então é importante não cegar já desmontando, a gente sempre observar em volta. Né, vão ter, normalmente, pelo menos, tem sinais ali do que aconteceu e do que causou o problema, beleza?